A paz do Senhor Jesus, alunos da Fatades Praia Grande, vamos comentar um pouquinho sobre os livros poéticos, vamos falar um pouquinho sobre Salmo, né? Salmos, o saltério de Israel, Salmo significa louvores, né? Em algumas traduções também é tocar instrumento de corda, né? Então, com o passar do tempo, ele vai sendo traduzido, né, até chegar até nós como louvor. O Salmo é o inário do povo hebreu, do povo de Israel, é o saltério do povo de Israel. Tá bem, meus queridos alunos? Vou dar algumas referências para vocês aqui, de Romanos 15, versículo 9, 1 Coríntios 14, versículo 15, Efésios 5 e 19, tá bom? Tiago 5, versículo 13, para vocês aí dar uma olhadinha, para vocês darem uma lida, tá bom? E se alimentarem um pouquinho melhor. A autoria, tá bom? Eles foram produzidos desde Moisés. Moisés, ele escreveu o Salmo 90, tá bom? Então veja, olha, desde que época vem os Salmos, né? Então Moisés escreveu o Salmo 90, né? Até o período pós-exílio. Depois que eles saíram do exílio, ainda os salmos estavam sendo compostos, tá bom? Eles estavam sendo compostos. A maioria deles é de autoria davídica, que vem de Davi, né? A maioria dos salmos foram compostos, foram produzidos por Davi, tá bom? Tanto é que os salmos eles são relacionados a Davi, tá bom? Embora não foi Davi que escreveu todos os salmos, como ele escreveu a maioria, então os salmos são relacionados a Davi, tá bom? O maior salmista de Israel é Davi, né? Vamos ver aqui 2 Samuel, capítulo 23, e versículo 1, tá bom? Outros são de autorias do filho de Asaf e Coré, famílias levitas, dedicadas ao louvor, né? Então, Asaf, Coré, tá bom? O salmo tradicional de Asaf é o 73, né? O Salmo 73, quando ele conta a história dele, de quando quase que ele se desviou do caminho do Senhor, né? Porque ele estava vendo a prosperidade do ímpio, e assim por diante, mas depois ele tem um encontro com a presença de Deus e ele começa a compreender o fim do ímpio, né? Então, Asaf ali, Salmo 73, é bem conhecido dos irmãos, de todos nós, tá bom? Também tem vários outros autores, tá bom, que escreveram salmos, mas não foi colocado o nome. Então tem praticamente quase que mais de 20 autores desconhecidos, tá bom? No livro de salmos que escreveram salmo, tá bom, meus queridos alunos? Os salmos messiânicos, quero passar para vocês aqui sobre os salmos messiânicos, falam do sofrimento do Messias. O 22, versículo 1, está lá em Mateus 22 e 46, né, da ressurreição, né? Salmo 16, versículo 8 a 10, lá para Atos 2, versículo 25, 27, e da sua ascensão, né? Salmos 24, versículo 7 a 10, né? E vamos lá para Atos 1 e 1, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a divisão dos salmos, né? Por volta do ano de 400 a.C., Esdras reuniu esses salmos e o pôs em forma ordenada. Eles estão divididos em 5 grupos, tá bom? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5, tá bom? Livro 1, do Salmo 1 ao 41, livro 2, dos Salmos 42 ao 72, livro 3, Salmo 73 a 78, livro 4, Salmo 90 ao 106, e o livro 5, Salmo 107
ao 150, tá bom? Os Salmos também, ele tem algumas características, como em toda a Bíblia, tá bom? Epígrafe. O que é epígrafe? É o título que vem em cima de cada salmo, tá bom? Não é característica só do salmo. Na Bíblia toda nós vamos encontrar epígrafe, tá bom? São aqueles títulos que vêm em cima de cada passagem bíblica, tá bom? E nos Salmos não é diferente, tá certo? O que nós vamos entender um pouquinho mais é que nos Salmos, na Bíblia hebraica, muitas das vezes a epígrafe, aquele título, ela já consta como o versículo 1, tá certo? Na nossa Bíblia, nossa Bíblia é epígrafe, né? Depois vem o versículo 1. Na Bíblia hebraica, muitas das vezes a epígrafe é o versículo 1. E muitas das vezes a epígrafe vem junto com o versículo 1 na Bíblia hebraica, tá bom? Então, se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver que às vezes vai ter um versículo a mais do que na nossa Bíblia, porque muitas das vezes a epígrafe ela já consta como o versículo 1, tá bom, meus queridos alunos? Tá bom? Nós estamos fazendo esse pequeno resumo de Salmo. Depois nós vamos fazendo um apanhado geral, tá bom? Mostrando outras características e juntando todos os livros poéticos, tá bom? Vou tentar falar um pouquinho agora sobre provérbios. Se o vídeo aqui travar, eu faço um novo vídeo, tá bom? Provérbios, seu título vem do primeiro versículo, né? Lá já no primeiro versículo lá já está escrito Provérbios de Salomão, né? O livro de Provérbios representa a sabedoria dos sábios, né? Sua sabedoria é diferente porque veio da parte de Deus. Assim como os Salmos era tradicional a Davi, Provérbio é relacionado a Salomão, né? Conforme 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Salomão produziu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, tá bom? Então, dá uma lidinha aí nessa passagem, tá bom? Para vocês, para fixar mais na mente de vocês, tá bom? Esse escritores, né, de provérbio, Salomão, né, vai lá no capítulo 1, versículo 1, vai estar registrado lá Salomão. Vai lá no provérbio 30, versículo 1, vai estar Agur, né? E também o rei Lamuel, né? O famoso provérbio 31, né? O rei Lamuel, ele que ele escreveu um conselho que a mãe dele deu para ele. Ele foi lá e escreveu esse conselho que vale para todos nós, para a vida inteira. O conselho que a mãe de Lamuel deu para ele, né? O rei Lamuel, tá bom? E outros autores desconhecidos que estão subentendidos em Provérbios 22, 17, né? Em 24, versículo 23, né? A maioria dos provérbios teve origem no século X antes de Cristo, tá bom? Então também várias outras pessoas escreveram provérbios, tá bom? O propósito, qual o propósito de provérbio? Qual o propósito? O propósito do livro está bem esclarecido no capítulo 1, versículo 2 ao 7. Ó, dá sabedoria e entendimento quanto a comportamento sábio, justiça, discernimento e imparcialidade. Vamos dar uma lidinha lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, né? De modo que, aí vamos enumerar, tá bom? Número 1, os simples sejam prudentes, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. 2, os jovens sejam inteligentes e ajuizados. E número 3, os sábios sejam ainda mais sábios, né? Capítulo 1, versículos 5 e 6. Muito embora o provérbio seja basicamente um manual sapiencial sobre a vida de justiça e prudência,
O devido alicerce dessa sabedoria é o temor do Senhor, como está explicitamente declarado no capítulo 1 e no versículo 7, tá bom, meus queridos alunos? O livro de Provérbios comparado ao Novo Testamento, tá bom? Antes ao Novo Testamento. A personificação da sabedoria no capítulo 8 é semelhante à personificação do Logos, né, o verbo do Evangelho segundo João, né, do Evangelho de João, né, no seu capítulo 1, versículo 1 ao 18. Ali vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá bom? Eu vou pedir para vocês dar uma lida aí na página 927 da Bíblia Pentecostal, tá bom? Vai ter um assunto aqui um pouco mais longo para vocês e eu não vou poder ler agora porque vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Mas pega a Bíblia de Estudo Pentecostal 927, vocês vão ler essa passagem, essa parte aqui, o livro de Provérbio ante o Novo Testamento. Ele está fazendo essa comparação, né, da sabedoria aqui de Provérbio com Logos, com Jesus, tá bom? Então essa sabedoria aqui de Provérbio é o próprio Senhor Jesus. Então vocês vão dar uma lida que vai cair na prova, pergunta concernente a isso aqui, tá bom, meus queridos alunos? Então, Deus abençoe vocês e a próxima aula nós entraremos nos 2 últimos livros desses dois livros que restam, tá bom? Eclesiastes e Cantares de Salomão. Deus abençoe vocês, até a próxima.